Olá, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de desenvolvimento de APIs em REST, né? E o objetivo da aula dessa semana é a gente continuar, né, o desenvolvimento da REST API. E a gente vai desenvolver aqui uma API como se fosse uma cafeteria, né? Então, eu vou nomear aqui de REST API Coffee com Spring Boot, tá? Então, a gente vai utilizar aí mais alguns métodos aí do nosso protocolo HTTP, né, que a gente utilizou nas aulas passadas, só o GET praticamente, né, e não utilizamos outros métodos aí. Então, a gente vai avançar aí nessa etapa. Então, aqui está a visão geral, né, da API de cafeteria, né, Coffee. Eu deixei em inglês mesmo que eu estou seguindo o capítulo do livro. Depois está lá nas referências, dê uma olhadinha, acho que é o capítulo 3, Spring Boot Up and Running. E aí, basicamente são três classes, né? Então, a classe que vai ser a Coffee Application, né? Que basicamente ela que roda a classe API Coffee Controller, né? Que vai ser a controladora. E a controladora, ela depende da classe café, né? Coffee aqui no caso. E essa classe café, ela vai ter um ID, vai ter um nome, né? E aí a gente vai colocar alguns cafés, né? A gente vai instanciar aí alguns cafés, vamos criar aí algumas cafés. A gente não vai utilizar por enquanto o banco de dados, né? A gente vai armazenar em memória por enquanto, porque a gente vai trabalhar com esses métodos aqui, né? Ó, que eu deixei aqui no canto direito, né? Ó, se vocês derem uma olhada. Então tem o getMapping, tem o getMapping por ID, postMapping, né? Que vai ser o método para adicionar o café. Então, post. Tem o put, que é para atualizar também o café. Reparem na URI aqui, ó. Todas elas vão ser mapeadas para o barra coffees. Depois a gente altera o nome se a gente precisar. Coloca em português mesmo. Coloca café sem acento, né? Obviamente. Deixa café, cafés, né? No caso, plural. Então, é importante a gente seguir esse padrão e deixar no plural aqui. Então, cafés, coffees, né? Então, tem esses métodos, né? Então, getMapping, o getMapping por ID, o postMapping, que vai adicionar um café, né? Barra coffees, barra cafés, putMapping, que vai atualizar, coffees barra ID, e o delete, que vai deletar pelo ID, tá? Então, basicamente, essa é a visão geral. Então, a gente vai utilizar aqui nessa controller, a gente vai utilizar uma lista de cafés, né? Que vai ser responsável por armazenar essa coleção de cafés, né? E a gente vai conseguir vamos fazer aí os controles. Aqui a gente tem, se não me engano, aqui é um método construtor, né? Que vai inicializar ali essa lista de cafés aí, instanciando esses objetos com o ID e com o nome. Então, esse ID a gente vai gerar, vai utilizar ali um gerador de IDs, tá bom? Então, essa é a visão geral aí da nossa API, tá? Então, a gente vai criar um projeto com Spring Boot. Vamos entrar aí nesse site. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Tá, então a gente vai basicamente criar dessa forma, né? Ó. Então tá, eu vou sair do modo de apresentação aqui, vou clicar nesse link. Esse slide depois eu disponibilizo lá no Moodle para vocês, tá bom? Deixa no Git também. Então eu vou abrir aqui, ó, Spring Boot Initializer. Eu deixei aqui, deixa eu aumentar aqui a letra. Então Java, aqui Maven, né? Deixa Spring Boot 304. Aqui group com, eu vou mudar aqui, né? Ó, então eu coloco br.com.ifsp e o nome do artefato, vamos colocar cafeteria, acho que fica melhor, né? Cafeteria, nome do projeto. Acho que fica melhor, cafeteria em português. Então, eu vou colocar aqui, ó, projeto cafeteria. Tá? Projeto cafeteria Spring Boot, tá bom? Aí eu coloco o packaging aqui, ó, modo de armazenamento, né, empacotamento, jar, Java 17, e aí a gente vai adicionar as dependências web, né, ó, que é Spring Web, e depois outra dependência que é o DevTools, né, ó,
que é para a gente fazer as alterações e ele automaticamente atualizar para a gente, tá bom? Lá no reinicializar o servidor. Gero aqui, né, o projeto, cafeteria. Ok, vou abrir então esse projeto, vou copiar isso aqui no meu Eclipse, não. No meu caso está em C2 pontos, usuários, Renato, Eclipse Workspace 2. Eu vou colar aqui, vou descompactar aqui mesmo, extrair para a cafeteria. Beleza, agora eu vou abrir o meu Eclipse, né, ó, já está aberto aqui o Eclipse. Eu vou aqui em File, Import, e aí eu vou clicar em Maven, e ele vai dar essa opção, Existing Maven Projects, tá bom? Next. E aí eu vou procurar aqui a cafeteria. Então aqui, ó, cafeteria, seleciono, Finish, e aí ele vai importar para mim a cafeteria, tá bom? Vamos ver aqui, ó, tá importando, 76,98, tá rapidinho para importar. Pronto. Então, ó, já vem aqui, ó, cafeteria application, né, ó. E aí, eu não vou mexer nessa classe, né, então eu vou primeiro, vou deixar do jeito que tá, que essa é a classe que ele já cria automaticamente pra gente, né, ó. Vai rodar aí o nosso aplicação Spring Boot, né, ó, já tem com essa anotação, já vem com essa anotação. Então, eu vou clicar aqui com o direito em cima desse pacote, New Class, eu vou criar uma classe chamada café, né. Eu coloco a primeira letra maiúscula, né, quando eu defino o nome da classe, café, tá? Ok, café. Então, esse café aqui, ele vai ter um ID, né, ó. Então, eu vou definir aqui um atributo do tipo final, né, que ele não vai poder ser alterado. E ele vai ser do tipo string ID, tá? O que mais que eu vou definir aqui também? Um nome. Então, o café, ele vai ter dois atributos, o ID e o nome do café, tá bom? Beleza. Ok, agora eu vou criar aqui. Eu posso gerar com o botão direito aqui do meu caso, né? Ó. Generate, tem essa opção Source, Generate, Getters e Setters, né? Ó. Seleciono essas duas opções, ele gera para mim os métodos getSet. Ele já gerou aqui para mim. E aí eu vou gerar também um método construtor aqui, ó. Source, Generate, Constructor Using Fields. Generate. Ele gerou esse construtor aqui, ó, mas eu vou gerar um outro construtor. O que ele vai fazer? Peraí, deixa eu apagar aqui. Não tá indo, pronto. Então eu vou criar aqui o método construtor, que ele vai... Pessoal, aqui eu defini o nome, né, sem acento, né, obviamente. Ele vai receber aqui o nome do café, né, ó. E ele vai fazer o quê? A gente vai utilizar aqui esse UUID. E o que ele faz, esse cara? Ele gera números aleatórios para mim, tá bom? Ele vai gerar um ID randomicamente, né? Então eu posso utilizar esse random UUID. Então ele vai gerar IDs aleatórios para mim, tá bom? E aí eu vou utilizar aqui o nome também para inicializar. Então ele vai receber esse nome. A gente vai utilizar na hora de construir esse café, né? Então a gente vai passar e ele vai gerar esse ID pra gente aqui, ó. Ele vai converter para string aqui, tá bom? Então utiliza esse método aqui random. Então ele gera esse ID aleatoriamente, converte para string, né? Que foi o que a gente definiu aqui. Tá bom? Tá, criamos a classe café. Agora a gente vai criar a classe. Deixa eu olhar aqui no meu diagrama. REST API Coffee Controller. Então eu vou mudar o nome, em vez de Coffee, vai ser REST API, né? Café. Estou usando o Camel Case, né? Camel Case é a forma da gente escrever aqui, ó, a primeira letra das palavras maiúscula, tá bom? Beleza. Ok. E aí a gente vai criar aqui esses métodos, né? Então, primeiramente, eu vou criar esse método. Não, eu tenho que definir primeiro, ó. A gente tem um atributo aqui, ó, né? Ó,
Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tem esse atributo coffees, né, ó, que é uma lista, então vai receber essa lista. Então, eu vou definir aqui um atributo chamado café, né, no caso, né, ó. Então, ele vai ser uma lista de objetos, certo? De cafés. E aí, eu vou criar esse array list aqui, ó. E eu vou definir aqui dentro esses objetos, né, ó, nessa lista, tá bom? Ok. E agora eu vou criar aqui esse construtor. Café, controller. Eu vou definir aqui, eu vou inicializar, na verdade, né, ó, cafés, ponto, eu vou adicionar meus cafés aqui, né, ó. Eu vou utilizar esse método addAll, que ele faz o quê? Ele vai adicionando todos os objetos aí. Eu vou adicionar eles todos de uma vez, list.off, e aí eu vou adicionar esses objetos, essa lista de objetos, né, dessa forma aqui, ó, eu vou instanciar, então, new, café, e aí eu passo aqui o nome dele. Pessoal, eu peguei esses nomes aqui, café, cereza, desse livro, mas eu até tentei pegar alguma coisa mais atualizada. Não sei se mais atualizada é a palavra, mas é mais voltada para nossa realidade, né? A gente pode até tentar pesquisar. Vamos ver aqui. Ó, tipos de café no Brasil. A gente vê aqui, vamos ver. Conheça 7 tipos de grãos de café para experimentar. Vou pegar essa primeira opção aqui, ó. Vai mais rápido, tá bom? Vamos ver. E a gente vai colocando aqui, utilizando esse blog aqui, Mocha Club. Eu nem sei, nem testei esses cafés aqui, mas vamos ver. Tem alguma coisa aqui, ó. Café arábica. Tá, vamos fazer isso. Vamos utilizar então, em vez esses nomes de cafés que eu peguei do livro, vou utilizar esses aqui. Café arábica. Ok. E aí eu vou utilizando aqui, ó, vírgula. E vou adicionando aqui novos cafés, né? Ó, new, café. E eu vou pegar esse outro café aqui, café bourbon. Café bourbon. Beleza. Vou criando outros cafés aqui. Café acaiá. New café. Café acaiá. Pessoal, aqui eu posso colocar acento, tá? Porque a gente está atribuindo aqui o nome do café, né? Então não tem problema. Café Cauiá é outra variedade do arábica nascida de uma mutação natural do mundo novo. Café Catuaí. New café. Café Atuaí. Tem outros aqui. Café Robusta. Acho que eu nunca tomei nenhum desses. Só arábica, né? New café. Café Robusta. Café Robusta. Na verdade, eu tenho aquelas máquinas de café que é a dor de gosto, né? Eu ia pegar depois. Café Geisha. Café. Eu comprei aquelas máquinas, mas eu tomo aquele café de coar mesmo, que é mais. Vou fazer bastante café. Kona. Meu café. Aí eu coloco café. Kona com K. Kona. Pronto. Certo? Beleza. Vou colocar ponto vírgula aqui no final. Pronto, salvo. Tá dando um erro aqui, vamos ver depois como que a gente vai corrigir isso aqui. Beleza, acho que faltou importar esse array list aqui, ó. Clico nesse xizinho, import array list. Pronto, saiu o erro. Pronto, então a gente criou aqui o nosso construtor, né? Que ele vai quando ele for executado, né? Ele vai inicializar aqui essa lista de cafés aqui com esses valores, né? Café acaiá, e vai gerar também um ID lá, aleatório, né? Randômico, tá bom? Tá, agora a gente vai criar o método get, né? Ó, outra coisa que eu esqueci de comentar, né? Então, sempre quando a gente cria a nossa classe, né? Ó, essa vai ser... A gente precisa usar a notação REST Controller, que vai ser a nossa controladora, né? E a gente vai utilizar aquela outra notação request
mapping, né? Ó, eu vou utilizar aqui em cima mesmo. E aí a gente vai mapear para cafés, né? No plural, tá bom? E aí eu vou adicionar essas anotações, né? Então, ele vai mapear para cafés, né? Ó, beleza? Tá, agora eu vou utilizar então o método get, né? Ó, get mapping. Que a gente vai iterar, né? Ó, utilizar esse iterable para iterar aqui na lista de cafés, né? Ó. Então, café, get, cafés. Então, eu vou pegar aqui os cafés, vou chamar esse método de get cafés. Vai retornar aqui, ó, esses cafés, tá bom? Vai retornar essa lista, né, que a gente definiu. Vou importar aqui, ó, esse get mapping. Beleza? Agora, eu vou criar um outro método, seguindo aqui o nosso diagrama, né? Ó. Eu criei esse get mapping, né? Ó. Criamos aqui o REST controller, request mapping, né? Eu só estou traduzindo aqui para o português mesmo, né? Get mapping aí por ID agora. A gente vai pegar café pelo ID, né? Ó. Então aqui eu tenho que definir o ID, eu coloco aqui aspas, barra, eu coloco entre chaves, né? Ó, ID, tá? Beleza? E aí eu vou utilizar esse optional para ele, para a gente pegar aqui, ó, vou chamar esse método de get café by ID, e aí eu tenho que passar aqui, eu vou passar aqui, ó, path variable, então eu tenho que passar aqui essa variável, né, essa ID, para minha URI, para eu conseguir encontrar esse café pelo ID, tá bom? Então aqui ele vai retornar aqui, ó, esse café, né, ó. Então ele vai retornar este café, esse objeto café quando eu buscar pelo ID. Então eu utilizo esse optional aqui, ó. Se eu clicar aqui em cima dele, ó, deixa eu só importar. Import optional do Java Util, import pet variable. Vamos ver se vai parar de dar erro aqui. Ele vai pedir para colocar o return, tá? Vou colocar o return só para a gente conseguir aqui, ó, colocar o mouse em cima do optional. Então, a container object which may or may not contain a non-null value. If a value is present returns true. Tá, se o valor estiver presente, ou seja, com esse optional aqui, ó, eu consigo verificar se esse objeto estiver presente, ou seja, se eu digitar o ID pela minha URL e ele estiver presente lá na minha lista, ele vai retornar is present igual a true, né? Então ele vai retornar verdadeiro, caso contrário ele vai retornar falso, né? Ou seja, ele retorna o objeto para mim, tá bom? Então assim, eu utilizo esse optional, ele vai me ajudar aqui, ó, a verificar se esse objeto existe. Se existir, ele vai retornar verdadeiro, vai retornar esse objeto, caso contrário, ele vai retornar falso, tá bom? A gente pode simular depois, se a gente coloca um ID inválido, a gente vai ver que ele vai retornar null pra gente, tá bom? Ok, então eu vou fazer o quê? Vou fazer um loop, né? Ó. Então eu vou ter que pesquisar esse ID, né? Então eu vou fazer um loop ali pela lista de café, né? Ó. Então eu posso utilizar essa sintaxe aqui, né? Ó. Esse for. Então, para cada café, dentro dessa lista de cafés, né? Ó, ele vai fazer o quê? Ele vai verificar se o ID corresponde com o que foi digitado na URI. Então, get ID, certo? Então, se for igual, equals, ao ID, que foi passado como parâmetro aqui, ó. Então, assim, se o ID desse objeto, né, que a gente está iterando, for igual ao ID que a gente passou como parâmetro lá da URL, aí o que ele vai fazer? Ele vai retornar. Então, aqui ele vai retornar esse optional ponto of. Então, ele vai retornar esse objeto para mim,
Então, para retornar esse objeto, eu posso utilizar isso aqui, dessa forma, optional.off.c. Então, ó, return an optional, describe and give no null value, tá? Então, ele vai retornar esse objeto. Basicamente é isso. Então, eu vou ter que... Deixa eu adicionar aqui o return. Caso contrário, ele vai retornar aqui ele vai retornar dessa forma aqui, ó. Eu posso retornar esse optional.empty. Ou seja, ele vai retornar que não existe, não. Isso vai retornar nulo. Deixa eu identar aqui, então, ó. Deixa eu ver se eu vou precisar adicionar aqui o return. Aqui, tá, eu vou colocar esse cara aqui fora do for. Vou colocar aqui para ele parar de dar erro. Então, ficou dessa forma, tá bom? Então tá, eu vou fazer assim, ó, a gente vai testar até esses gets aqui, ó, get e esse get ID. Vamos ver se a gente está conseguindo fazer de maneira correta, né? Então, eu vou vir nessa cafeteria application, vou executar aqui, ó, run as Java application. E aí ele vai subir aqui o nossa cafeteria, né? Então, localhost 80 barra cafeteria, cafés. Ó, cafés, tá? E aí ele retorna aqui, ó, esse ID aqui, ó, tá vendo? Esse ID aqui aleatório que ele tá gerando, randomizado, né, ó. A gente criou aqui, ó, utilizando esse UUID.random to string aqui, ó, tá vendo? Nesse método aqui, construtor, tá bom? Então, funcionou. Então, vamos pegar esse ID aqui, ó, vamos pegar esse aqui, ó, café Atuaí. Vou pegar esse ID aqui, ó, Ctrl C, e eu vou jogar aqui para ele buscar somente por esse ID. Aí, buscou, tá bom? Então, ele está retornando o que a gente está desenvolvendo, né? Então, eu vou jogar um ID que é inválido, C. E ele vai retornar nulo, né, ó. Então, é exatamente da forma que a gente está fazendo aqui. Nesse API Controller aqui, ó, nesse return aqui da linha 38, optional empty, ele vai retornar aqui null, tá bom? Bom, basicamente é isso. A gente vai criar os outros métodos aqui. Eu vou dar um pause e a gente já continua, tá bom? Bom, pessoal, continuando aqui, a gente fez o método get, né? E o get pelo ID, né? Agora, a gente vai fazer o método post, tá? Depois o put mapping e depois o delete mapping, tá bom? De acordo com o nosso diagrama aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer o post, né? Ó. Então, eu vou dar um enter aqui, ó. Eu vou criar aqui a anotação post mapping, tá? Nesse post mapping, eu não vou colocar... Ah, tá. Eu posso colocar aqui, ó. No caso... Tá, eu vou deixar sem a rota, né? Porque a gente vai fazer o post, deixa eu ver como eu deixei no diagrama, post. Ah, a gente vai fazer por barra coffees, né? Ó. Então tá, vou colocar aspas aqui, barra cafés, né? Que a gente está traduzindo para o português, tá bom? E esse método, ele vai se chamar post café, né? Então eu vou devolver um café, vai chamar post café, certo? Bom, e aí eu tenho que enviar, para eu fazer um post, né, para eu inserir, vamos dizer assim, né, um café lá na minha API, eu tenho que enviar esse café por meio do corpo da minha requisição. E como que eu faço isso, né? Então eu tenho que enviar aqui uma request body, e eu vou enviar aqui um café, certo? Eu vou enviar esse café e eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar esse café ponto add, né? Cafés.add. Certo? Eu vou adicionar esse café que eu recebi aí como requisição, né? Como no corpo da requisição, quando eu for fazer o post, eu vou adicionar esse café aqui na minha lista, tá bom? E eu vou retornar esse café, tá? Eu vou retornar esse café aqui.
Fizemos aí o método post. Eu vou fazer os outros métodos e aí a gente depois faz os testes, tá? Então, o próximo método, seguindo aqui o nosso diagrama, é o put, né? Então, put mapping. E eu vou fazer o put para a seguinte URI, que é o cafés barra id. Então, é o barra cafés barra, eu coloco entre chaves o id, tá? Beleza? Então, é para esse caminho, para essa rota que eu vou fazer a minha atualização. Então, aqui, ó, eu vou devolver, o meu método vai devolver uma entity response, uma response entity, e essa resposta vai ser um café, tá? Vai ser um objeto do tipo café. E aqui, ó, put café, então esse método vai chamar put café, né? E aí, aqui eu tenho que também passar o caminho, né? Que eu quero, aqui no caso, a variável que eu vou... Qual é o ID que eu vou atualizar, né? Path variable, tá? E aí, eu vou colocar, definir o tipo dela, né? Ok. Então, eu preciso definir aqui qual é o ID que eu quero atualizar, né? Então, eu tenho que passar essa variável pela minha URI, tá? E eu tenho que passar aqui, pelo corpo também da minha requisição, o que eu vou atualizar. No caso, eu vou atualizar o café todo, né? Tanto o ID quanto o nome do café, tá bom? Beleza. E aí aqui, ó, eu vou criar um índice. Eu vou chamar de café índice. E eu vou inicializar ele com -1, tá? Lembrando que o tipo de dado int, se a gente for pesquisar aqui no W3 Schools, cadê? Eu já pesquisei, já fiz essa pesquisa anteriormente. Deixa eu só ver aqui, data types, não. E aí a gente tem aqui o int, ele armazena aqui, ó, de -2 bilhões, -2 bilhões a 2 bilhões e alguma coisa, tá bom? Então, por isso que eu posso armazenar valor aqui negativo. Eu vou colocar valor negativo, por quê? Porque na nossa API a gente está utilizando, se eu fizer aqui uma requisição, né, para os cafés que eu tenho, ele começa aqui com 0, tá, ó. Se vocês repararem aqui, ó, a minha lista ela sempre começa com 0, 0, 1 e vai, aqui no caso a gente tem 7, né, a gente adicionou 7 tipos de café, né. Então vai de 0 a 6, tá. Então eu vou colocar o -1 aqui, ó, pra, se ele não conseguir encontrar, ele vai, a resposta vai ser -1, tá bom? Então eu vou fazer o quê? For. Então eu preciso iterar sobre essa lista para saber se esse café existe na hora de atualizar, tá bom? Então eu vou fazer aqui for café C. Então ele vai iterar sobre essa lista que a gente definiu lá em cima, né? Essa lista de objetos, né? Então a sintaxe é essa forma aqui, né? Então eu pego aqui meu objeto, né? Meu objeto, e aqui é a lista desses objetos, né? Tá. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer igual a gente fez da outra vez, na hora que a gente foi pesquisar por ID. Então eu vou fazer c.getID, né? Ó. Ele vai pegar o ID e ele vai fazer o quê? Ele vai verificar se é igual ao ID que a gente está passando aqui como parâmetro, certo? E aí, se for igual, o que ele vai fazer? Ele vai, esse índice aqui, ó, café índice, ele vai fazer o quê? Ele vai atribuir esse índice, né, para essa variável aí que a gente definiu, na linha 55, né? Então, cafés.index of C. Então, ele vai pegar o índice desse café. Então, é como se ele pegasse esse índice aqui, ó. Pegasse esse índice aqui, não, tá vendo? 0, 1, 2, 3 e tal. É o índice, o ID dele, né? Aqui, esse é o 0, cujo ID é esse aqui. Então, ele vai pegar esse índice, por exemplo, né? E vai fazer o quê? Ele vai atualizar esse café por esse índice, né? Cafés.set. Então, eu vou setar aqui, através desse índice,
eu vou atualizar esse café, tá bom? Deixa eu importar aqui essas... Na verdade, eu tenho que adicionar aqui um return, né? Bom, como que eu vou retornar aqui, né? O return, eu vou fazer o seguinte, então eu vou verificar se esse café índice aqui, ó, for igual a -1, se esse café índice for igual a -1, vou utilizar um operador ternário aqui, ó, que verifica o quê? Então, se isso aqui for verdadeiro, ou seja, ele não conseguiu encontrar aqui, né, ó, certo? Ele não conseguiu, aqui ele encontrou, aqui ele não encontrou, né? Então, ele não conseguiu entrar nesse if, né? Então, se isso aqui for verdadeiro, o que ele vai me retornar? Então, ele vai me retornar uma nova resposta, response entity, e essa resposta, ela vai ter que ser como? Então, eu vou chamar esse método postCoffee, ou seja, ele vai... postcafé, né? Ou seja, ele vai atualizar esse café. Ele vai atualizar o café e vai mostrar uma mensagem de HTTP status, http status created. Então, o que é isso, pessoal? Então é o seguinte. Deixa eu ver se eu fechei. Tá. Eu vou colocar aqui, deixa eu só terminar aqui. Vou colocar aqui 2 pontos, né? Então, se for verdadeiro, ele vai... Se for falso, né? O que ele vai fazer? Response entity. Então, ele vai devolver também esse café, certo? E o HTTP status code status.ok. Ou seja, que ele conseguiu atualizar. Então, assim, se ele não conseguiu encontrar o ID desse café para atualizar, o que ele vai fazer? Ele vai criar esse café, né? Ó, então, ele vai criar esse café, ele vai chamar esse método postCafé, né? Ó, que é esse que a gente definiu aqui, ó. Postcafé, né? Que a gente acabou de definir. E ele vai adicionar esse café. E ele vai mostrar essa mensagem de status code created, que é o 201. Então, pesquisando esse 201 aqui, ó, a gente encontra que esse 201, o HTTP status code 201, o que ele faz? Então, se ele não conseguir encontrar o ID, ele vai atualizar, ele vai adicionar esse ID. Basicamente é isso que faz, tá? Então, ele é atrelado aqui, esse método put aqui do HTTP, tá bom? É isso, gente. Então, novamente, se for verdade, ele devolve esse criado. Caso contrário, ou seja, ele encontrou o ID, né? E ele só vai mostrar aqui o status code de OK, que é o 200, né? Ó, se eu colocar o mouse aqui, ó, 200 OK, aqui, o mouse em cima, 201 criado, tá bom? Então, esse é o operador ternário, né? Ó, interrogação, primeira sentença verdade, a segunda falsa, tá bom? Beleza, agora o último método que falta é o método delete, né? Então, vamos deletar aqui. Então, vou colocar aqui, deixa eu abrir aqui, put mapping, né? Ó, cafés barra id, deixa eu ver se eu fiz certo mesmo, cafés barra id, ok. E o último é delete mapping pelo id. Então, é delete mapping, e aí eu vou colocar aqui, ó, barra, entre chaves e d. Certo? Beleza. Agora, para eu deletar, ele não vai me devolver nada, certo? Esse método. Delete café. E aí eu vou ter que passar o quê? Eu vou ter que passar aquela path variable, né? Ó, arroba. Eu tenho que passar de novo aqui, ó. Qual que é a variável? Qual que é o ID, né? Então é path variable. Então é a variável lá da URI, certo? Que eu vou passar, que é uma ID. Beleza? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nos cafés e vou remover. Remove if. Então, remove if. Eu vou colocar c.get id por igual a o id que eu passei como parâmetro. Certo? Então, é isso que faz. Então, eu vou fazer o que aqui? Ele vai remover se esse c.getID for igual ao ID que eu passei aqui como parâmetro. Certo?
Basicamente é isso, ok? Então fizemos aqui todos, né? Todos os métodos, o delete, o put, o post e o get, certo? Vou salvar aqui, ok? Salvei. E eu vou atualizar novamente aqui, ó. Porque como eu estou subindo de novo o servidor, ele vai gerar uns números aqui, ó, de ID diferentes, tá vendo? Vamos lá, gerou diferente, certo? Então, o método get está funcionando. Eu vou abrir aqui, ó, o post, né, ó. O Postman, desculpa, Postman. E aí eu criei um workspace aqui, ó, cafeteria, né? Acho que é bem simples de fazer isso. Você se loga aqui no Postman, né, ó. Deixa eu mostrar aqui do início, vai. Vou vir aqui no Home. Deixa eu me deslogar. Eu já tinha criado aqui esse workspace, acho que algumas aulas anteriores, né? E aí eu abro esse workspaces aqui, ó. Eu criei aqui, ó, um new. Vim aqui em new, ó. Não foi aqui não, na verdade. Foi aqui, ó. Acho que foi esse mais aqui, ó. Create new collection, né? Então ele cria uma nova coleção aqui dentro desse workspace que a gente definiu. E aí eu coloquei o nome de cafeteria e criei aqui, ó, os métodos. Deixa eu adicionar aqui, ó, add request. Eu vou colocar o método get só para fazer um teste aqui, localhost, que é o 8080 barra cafés, né, ó. Vou enviar aqui. Peraí que eu fiz errado aqui. Copiar não é aqui que põe, é aqui, ó. É o método get, né, ó. Dou um send aqui, ó, ele retorna os cafés para mim, tá bom? Beleza, vou salvar aqui, ó, save, tem esse botão save, aí fica salvo aqui, ó. Certo? Vou dar um nome aqui, tá, não precisa não. Beleza, isso a gente já tinha feito, né? Se eu pegar só esse ID aqui, ó, e eu passar aqui também na URI, ele vai retornar 200, status code 200, ok, né? Foi com sucesso, ele pega o café bourbon, certo? Coloquei o ID aqui na URI, tá bom? Ok. Agora, a gente vai testar o método put, né, ó. Então, para fazer o método put, a gente precisa passar, então, além do cafés aqui em cima, né, que a gente definiu, barra cafés, então, localhost 8080 barra cafés, barra cafés novamente, aí a gente passa o ID, tá bom? Então, eu vou pegar o ID, deixa eu fazer o get de novo aqui, ó. Vou fazer o get pelo URI aqui, que fica mais fácil, não. Então, eu vou alterar esse café Kona aqui, ó, esse último, terminado em número 10, tá bom? Cujo ID termina em número 10, e eu vou fazer o quê? Então, eu vou atualizar aqui essa URI, certo? Na verdade, eu vou vir aqui o método put, né? Eu criei uma nova requisição aqui do tipo put, né? Ó, localhost 8080 barra cafés. E aí aqui, ó, eu vou atualizar aquele café Kona, que é esse último aqui, ó. Eu vou atualizar, vou colocar café Renato. Tá bom? Vamos ver se vai dar certo. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que passar aqui, ó, uma requisição. Eu tenho que ir no body aqui da minha requisição, né? E eu vou atualizar também o ID. Na verdade, eu vou colocar aqui café Renato. Vou colocar aqui ó, acento, vamos ver se vai dar certo. E aqui o ID, eu vou atualizar para 1234, vamos ver se vai dar certo. 1234, certo? Então tá, passei o ID aqui na URI. Eu quero que ele atualize esse café para 1234, café Renato. Então aqui vai aparecer 1234, café Renato, né? Esse ID aqui, ó. Cujo índice é 6 aqui, tá? Vamos ver. Vou enviar aqui a requisição. Ó, 200, ok, certo? Então, a gente conseguiu alterar. Vamos ver se a gente conseguiu alterar mesmo. Eu vou fazer um refresh, vou dar um refresh aqui, ó. Atualizou, lembra, ó? Que de 1 de 6, 1, 2, 3, 4, café Renato. Beleza, conseguimos fazer o put. Agora, eu vou tentar fazer... Então, a gente fez o put. Eu vou tentar fazer o post, né? O post a gente não tinha feito, né? Vamos fazer o post, vamos testar o post aqui, né? Ó. Post. Então, eu vou acrescentar um café aqui, né? Ó. Então, para fazer o post, eu tenho que fazer o post no barra cafés aqui, né? Ó. Então, vamos lá. Eu vou ter que criar aqui um outro barra cafés. Eu vou criar um café 1, 2, 3, 4. Vou ter que colocar aqui café IFSP. Vamos ver se vai dar certo. 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, tá bom? Vou colocar esse ID aqui, vamos ver se ele vai fazer o post aqui. Fez aqui, né, ó. E aí eu vou vir aqui no meu URI, vou fazer novamente um get aqui, ó. Ele criou aqui, ó, café e FSP, fez o post, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bom? Beleza, fizemos o post, fizemos o put, agora vamos fazer o delete. Tá, eu vou excluir então esse café do Renato aqui. Café Renato, né? 1, 2, 3, 4. Como que eu faço para deletar ele? Então, o delete, eu tenho que passar o ID, certo? Vamos lá. O delete, eu tenho que passar o ID. Então, vamos lá. É 1, 2, 3, 4, né? Eu só passo o ID só e não preciso passar mais nada, né? Ó. Eu só preciso passar essa ID aqui, ó, na minha URI. Tá? De acordo com o que a gente fez aqui, ó. Passou o ID. E aí ele deleta para mim, se existir esse ID aqui na lista, né? Que no caso vai existir, né? Ó. Esse 6 aqui, tá? Vamos ver. Send. 200, ok, ó, status code, tá vendo? Vou consultar novamente aqui, ó. Aí o Café Renato sumiu, tá bom? Então tá, gente, fizemos aí então todos esses métodos, né, de get, ou seja, consulta, né, todos os cafés, consulta por um café específico, né, com ID específico, atualiza, né, na verdade ele insere um café, ele atualiza um café, caso ele exista, né, caso ele não exista, ele cria lá um café, e aqui ele deleta por um ID já existente, tá bom? Então é isso, gente, tá? Então, esse aí é o conteúdo dos métodos que a gente utiliza aí do protocolo HTTP, tá bom? Get, post, put e delete, tá bom? Então é isso, até a próxima, valeu!